Vamos lá, direto da Paving Expo 2024, infraurbana e mais uma série aí de podcast do PoeiraCast. Estou aqui com nosso amigo Lucas, a gente vai conversar e bater um papo com o pessoal da SR Equipamentos. E aí, para bater esse papo aqui, a gente vai estar com o Silvio e com o Hugo. Agradecer aí a presença de vocês, o convite, vamos bater um papo. Vou me apresentar de forma rápida, né? Que eu estou aqui invadindo o PoeiraCast. Eu sou Marcel, né? Tenho aí um tempinho de engenharia, estou completando 20 anos aí na atividade profissional, trabalhando na parte de infra e pavimentação. E quando o Jefferson fez aí o convite para a gente estar à frente aí desse bate-papo, foi uma oportunidade, né? Eu que faço questão de estar aqui na Paving todos os anos, é uma satisfação estar aí com vocês. Tenho certeza, pelo que eu já li, né, da empresa, que a gente vai trazer muita coisa boa. Não é isso aí, Lucas? Beleza, Wallace, Marcel. Boa tarde para vocês também, Silvio, Hugo. Vamos falar com a SR Equipamentos aqui. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Mais um episódio aqui do PoeiraCast, né, diretamente da Paving Expo, a 7ª edição. E o tema de agora é equipamento. Vamos falar aí dos equipamentos, tecnologias, inovações, tudo aquilo que a SR tem para apresentar, né? Que os equipamentos são a alma do negócio, né? Sem equipamento, a obra de infraestrutura não acontece, né, Marcelo? Exatamente. Equipamento, eu digo que envolve alto custo de investimento. Então, já que vai ser investido alto, você precisa ter bons parceiros e uma boa gestão, né? E é o que a gente vai querer conversar aí com vocês. E aí eu queria que vocês se apresentassem e que a gente já começasse falando, né, sobre a apresentação da empresa. Onde está a SR Equipamentos, o que é que ela faz na área de pavimentação. Fiquem à vontade, Silvio e Hugo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, né? Hoje eu estou como diretor-presidente da SR. Estamos situados em Ibiporã, no Paraná. E estamos com a SR há 15 anos, esse ano aí, fazendo 15 anos, de muita luta, de muito trabalho, muita evolução, porque hoje no mundo tecnológico a gente vem procurando soluções adequadas para cada região, para cada tipo de obra, para cada tipo de trabalho. Então é um desafio diário mesmo para nós estar evoluindo e está apresentando aqui na Paving grandes soluções, grandes lançamentos, grandes ideias para o nosso mercado nacional. Maravilha. Bom, eu sou Hugo Silveira, sou engenheiro civil também. Não tenho tanta experiência quanto o Wallace aqui, mas trabalho há um tempo já com pavimentação asfáltica, tipo TSD, TSS, PMF, CBUQ. Marcel, eu acompanho você nas redes sociais. Obrigado. E você é o tipo de engenheiro que eu brinco que conhece o peão pelo jeito que ele pega na marmita. Não precisa nem botar o cara para trabalhar, né? Vim aqui junto com a SR hoje. Nós tivemos ontem uma palestra falando sobre os limites, né? Além dos limites da pavimentação tradicional e a utilização da tecnologia na pavimentação asfáltica, principalmente voltada ao TSD. E a SR hoje é referência nessa área de tecnologia em pavimentação em TSD, porque infelizmente o TSD, historicamente, ele é um trabalho muito artesanal, muito arcaico. E a SR vem mudando o mercado com isso aí, trazendo inovações práticas, inovações realmente efetivas, porque tem muita coisa no mercado que é para inglês ver, né? Muita coisa que não é funcional. E a SR ele tem esse feeling, ela escuta muito a galera que está no dia a dia. A gente está sempre em contato com o Samuel, com o Leandro, com o próprio Silvio. A gente tem muito esse feeling lá para poder estar trazendo dos equipamentos algo funcional, algo prático. E nós vamos falar mais aqui durante a entrevista. Mas já que o Hugo tocou no assunto, vamos puxar aqui. Equipamentos nós temos vários, né? Várias empresas, vários fornecedores e tudo mais. E metodologias, nós temos aí metodologias, vamos falar de 50 anos atrás, que são utilizadas até hoje, só que tem essa questão da inovação tecnológica que vai diferenciar um produto, um serviço do outro, vai trazer maior produtividade ou não. Quais são as inovações, né, que o maquinário da SR traz que vai gerar essa produtividade, uma assertividade e que vai trazer lucro para o negócio? Legal, Lucas. A SR, além de uma empresa de engenharia,
nós focamos muito na gestão de produtos, né? Por que eu falo isso de gestão? Hoje somos a única empresa do mercado com certificação ISO 9001. Isso na produção dos nossos equipamentos. Por que isso agrega na qualidade, na tecnologia que a gente entrega diariamente? Junto com a gestão, a gente acompanha todo tipo de trabalho dos nossos equipamentos, né? Então, qual é a eficiência daquele componente que a gente usa? Não é simplesmente pegar uma peça de uma prateleira, colocar lá e falar, não, isso funciona. Não, aquilo tem uma rastreabilidade, né? Como a gente utiliza, por que a gente utiliza. Então a gente tem um histórico de todos os componentes, todos os tipos de materiais que a gente confecciona nos nossos produtos. E isso a gente acompanha no dia a dia com nossos clientes, né? Então a gente gosta de ir a campo, a gente gosta de acompanhar os nossos equipamentos, porque é só no dia a dia, é só na prática que a gente vai enxergar soluções e até críticas construtivas para que a gente possa continuar evoluindo, né? Então, essa é a grande satisfação de produzir equipamentos, é atender a demanda de cada região. Então, hoje aqui nós temos uma grande solução, uma grande tecnologia, que é o S-Control, né? O S-Control são equipamentos 100% automatizados, onde vai garantir a taxa de aplicação dos materiais que vão ser trabalhados, seja ele no TSD, seja no micropavimento ou numa base de imprimação, né? Então, como que ele garante isso? Uma lógica do equipamento todo por trás, né? Uma lógica que vai te garantir uma margem de erro que sai de fábrica, né? Que a gente aceita como tolerável, de 10% de margem de erro em 5 segundos. A máquina tem que corrigir. Se ela não conseguir corrigir, ela vai parar. Então é essa tecnologia que a gente quer entregar para o mercado, que a gente já vem entregando há alguns anos, né? E com isso, muita gente tem aquela restrição da parte da automação, da parte da elétrica, né? Temos aqui o engenheiro Hugo, que é natural da Bahia, onde tem uma deficiência de logística, de transporte muito grande, onde dificulta o acesso de uma pós-venda, né? Junto com essa automação, a gente investiu na Deep Sea, né? Por que a gente investiu na Deep Sea? Por que a gente foi para a linha Deep Sea? Porque a linha Deep Sea, ela é líder mundial em geradores, né? Então o gerador é tudo aquilo que ele não pode falhar, né? É um gerador que toca a emergência de um hospital, de um supermercado. Então tem componentes no Brasil e no mundo todo. É de fácil acesso ao público, assim como todos e qualquer componentes que nós fabricamos. Lógico, no Brasil temos peças que nós desenvolvemos e que nós temos que produzir para colocar nos nossos equipamentos. Somos obrigados porque ainda a nossa demanda de fabricantes não é tão grande como para fora. Então tem sim alguns componentes que nós somos obrigados a fabricar. Mas a nossa linha de trabalho é dentro dessa pesquisa. Dentro dessa pesquisa, desse acompanhamento, de onde eu posso conseguir uma peça aqui em São Paulo, no Paraná, ou lá na Amazônia, ou lá na Bahia, ou lá no Maranhão, né? Então é isso que a gente busca de inovação para o nosso produto, entregar a solução para o mercado no pós-venda e na qualidade da aplicação do material. Porque assim, Lucas, o Wallace, que é do trecho, igual eu, é muito bonito ter tecnologia no mercado. Top. Isso aí ajuda, diminui a mão de obra, otimiza a execução. Tecnologia é o futuro. Ponto. O problema é que, por exemplo, eu estou com obra agora no interior de Malhada de São Francisco, um municípiozinho aí de 20, 30 mil habitantes no interior da Bahia. Não digo nem uma bomba ou um material mais tecnológico, mas um material de desgaste natural, que é um filtro, uma borracha de vedação, uma mangueira. Se isso aí for de difícil acesso, eu tenho um tempo de obra que me atrasa. Imagina, eu tenho que esperar um filtro de combustível, um filtro de óleo, sair do Paraná para chegar lá em Malhada, no interior da Bahia. Isso é horrível para mim, demora 15, 20 dias com a obra parada. Então eu tenho mão de obra sendo gasta, eu tenho trecho aberto sendo deteriorado, eu tenho emulsão rompendo dentro do tanque. Então a SR, ela faz esse estudo e o que dá para poder adaptar, o que dá para ser utilizado, não é nem adaptar, né? O que já é feito para aquela função. Mas o que dá para a gente utilizar de material fácil acesso comercial no trecho, ela é colocada nos equipamentos. Então, para a gente que é do trecho, do dia a dia da lida, isso aí ajuda demais, cara. Isso aí otimiza a obra, desenvolve, não tem aquela dor de cabeça de ficar armengando peça em equipamento, entendeu? Dá muito armengo em equipamento.
E aí, a longo prazo, você pega um filtro que não é ideal para a máquina, a longo prazo ele vai danificar o sistema de limpeza da máquina. Então, o fato de ser comercial é um diferencial importante aí da SR. Maravilha. Para que a gente possa situar quem está ouvindo a gente, né? A gente está falando de pavimentação, de uma empresa que é expert na parte de desenvolvimento de equipamentos. Quais são os equipamentos que vocês estão hoje, né, à frente, deixando no mercado? Só para quem às vezes chega no nosso vídeo, que vai ver ali, poxa, o que é tratamento, né? Quais são os equipamentos que se utiliza? Todos os equipamentos para se fazer um tratamento superficial, vocês possuem? Quais são eles numa ordem aí de lógica, vamos dizer assim? Sim, para tratamento superficial, nós temos o espargidor e o spread, né, que é o distribuidor de agregado, que seria a linha de entrada e economicamente mais viável, vamos dizer. E temos o multidistribuidor de agregado. Né? O multidistribuidor de agregado é a união desses dois equipamentos. Então, em um equipamento você vai entregar o espargidor e a distribuição de agregado com aplicação simultânea. Né? Então, para falar de tratamento simples duplo e triplo, esse é um equipamento que tem um valor de investimento maior, porém, ele tem um controle de pesagem de agregado, de distribuição de agregado, muito superior à base, né? Que seria um espargidor e um distribuidor de agregado. Quais são as principais vantagens de um multidistribuidor de agregado? A cada 20 centímetros você tem a disponibilidade de fazer aplicação, tanto na emulsão quanto no agregado. Aonde no espargidor convencional, no distribuidor de agregado, não tem essa facilidade de trabalho, né? Por que isso facilita? Facilita porque a gente faz muito tratamento superficial num traço de roda, né? Então, dentro dessa extensão dos 3.600, você pode aplicar onde quiser, possibilitando o trabalho de um traço de roda, ou de um acostamento, ou de um recorte de uma via, né? Tem muitas vias que não fecha lá o 7.200, então ela tem 6, então você vai aplicar 3.600 e depois o restante. Ruas de bairro periférico, por exemplo, são muito habitual, então a vendas de acesso, natural, que ela tem ali 5,20, 6, e aí não fecha o traço. Aí acaba tendo o que a gente chama de recorte ali, que aí é a grande jogada dos 20 centímetros. E por que os 20 centímetros? É justamente isso que a gente vem falando. Você tem que escutar quem está no trecho para você dar um feedback interessante. Então a SR pensou nisso, tanto o MD como o espargidor, ele tem esses dois dispositivos, você conseguir fazer o traço de 20 centímetros. E o MD, que é o multidistribuidor, que é o mais completo que o Silvio estava falando, ele ainda tem uma segunda situação, que a saia distribuidora de agregado, ela são 24 comportas, são 12 comportas, perdão, e 24 saídas. Então você consegue ter também esse controle individual da brita. Cara, pra gente é fundamental, porque o TSD, se você não tiver essa função, você acaba fazendo muita coisa manual. Lá no trecho, quando a gente não tinha o MD da SR, era o spread, eu sempre brinco que a gente usava uma tecnologia inovadora, que era colocar bloco no distribuidor de agregado para isolar, isolava, aí colocava aí um colaborador em cima do spread puxando, por áudio não vai dar para entender, mas o cara ficava em cima do spread puxando com a pá, jogando o material da brita de um lado pro lugar que estava aberto. E aí, cara, assim, a ação trabalhista, assim, você suando pro cara não cair. E aí você vê já uma preocupação, né, com a questão da adequação da tecnologia, e acaba sendo um processo mais sustentável, porque você otimiza a utilização do recurso, do insumo, aonde ele deve ser aplicado e na quantidade mais próxima daquilo que realmente precisa, não é isso? Wallace, o MD, se você for pensar no MD, a gente brinca que o spread, o distribuidor de agregado, é mais econômico, né, de entrada. Mas se você for analisar o MD, quando você para pensar que você não vai ter o spreadista, você não vai ter o cara que vai ficar lá embaixo na caneta, você vai ter só um motorista, né, que vai ser o motorista do caminhão, e o operador da mesa aqui em cima. E já tem um sistema novo agora da SR, que o motorista já opera tudo lá dentro da cabine, cara. Então você vai de 7 funcionários, você cai para 1, 2 no máximo. Então a economia financeira, e a gente estava conversando há pouco ali fora do stand, num mercado hoje cada vez mais difícil, mão de obra qualificada, mão de obra responsável,
né, no mercado nesse sentido, você ter ali, diminuir a mão de obra para que você tenha uma produção maior e mais qualificada, cara, é um insight fantástico. Muitos vão dizer que isso está gerando desemprego, mas eu costumo dizer o seguinte, não, eu estou reposicionando um colaborador que ele estava até às vezes numa posição de risco, né, porque você está manipulando químicos e colocando ele numa posição onde ele vai poder pensar e contribuir com a empresa de outra forma, né? E aí você acaba otimizando o processo, isso que é o mais importante, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está englobando a parte de segurança, de otimização da mão de obra como um todo. Não é isso? Com certeza. E assim, não é diminuindo o emprego se você não tem o funcionário para função. É isso. Né? Na realidade, a industrialização ele parte disso, né? A dificuldade que eu tenho em não encontrar uma mão de obra, então eu tenho que, né, otimizar e automatizar aquele processo. Se a gente fosse pensar assim, os caixas eletrônicos de banco não existia. A gente estava lá com gente, né, pagando na mão o dinheiro e ela sacar. Cobrador de ônibus, que é uma função que o cara tá lá só passando troco. Veja como a utilização do ser humano é absurda num ponto desse, né? E eu acho que é um processo que é normal, né? E eu acho salutar porque você faz com que a mão de obra seja qualificada, capacitada para fazer algo melhor, né, e à altura do que é a nossa capacidade humana de fazer, né? Somos seres inteligentes. Eu acho que a gente tem muito a fazer, a contribuir, e sair daquela zona ali do basicão, tijolo sobre tijolo, há milênios. Isso mesmo. E dentro do catálogo de vocês, tem mais equipamentos? Quais que vocês trabalham? Às vezes tem algum que é carro-chefe que a gente pode falar dele aqui? Temos sim. Complementando o trabalho, inclusive, do tratamento, nós temos o micropavimento. Sim. Né? Que a gente vem crescendo muito a aplicação desse conjunto de trabalho de tratamento e micro, que chama o Cape Seal, né? E aonde ele dá a vitrificação final, né? A impermeabilização realmente do tratamento. Então o micropavimento é um dos nossos carros-chefes hoje, onde também entrega toda essa tecnologia. Inclusive no micro, eu costumo dizer que ainda é um pouco mais, porque o micro trabalha com 4 elementos, né? Que seria a emulsão, a água, o filler e o pedrisco. Então ela demanda mais tecnologia, ela demanda mais cuidado, mais tato, porque você está produzindo e aplicando ao mesmo tempo. Então não é um produto que ele aceita margem de erro, né? E o S-Control também está embarcado nela, entregando toda essa gestão de trabalho. E isso também é muito bom para a empresa, porque no final do dia ou qualquer hora que ele tenha necessidade, a máquina entrega o relatório. Todas as máquinas que trabalham com esse ponto, ela entrega o relatório de trabalho. Então no micropavimento, quanto teve consumo de emulsão, qual foi o consumo de pó de pedra, quantas toneladas foi produzida, quantos metros quadrados foi aplicado. Não tem nada na caneta, né? Já fica tudo ali no relatório, vem tudo... Justamente. E a gente acabou investindo bastante nesses dados, né? Porque isso ajuda muito, principalmente o locador de máquina, né? Tem muita gente que loca a máquina e loca por metro quadrado. E quanto que a máquina trabalhou? Nosso Brasil é muito grande, né? Às vezes o cliente, o locador é daqui de São Paulo ou da onde seja, e a máquina vai lá pro Maranhão, vai lá pro Pará, e indiferente aonde a máquina vai trabalhar, toda vez que a máquina chegar no seu ponto na base, vamos dizer que ela tem um sinal de internet, ela vai disparar o relatório para a empresa, né? Então, onde a logística acaba ajudando toda a empresa. E com base na nossa gestão, voltando um pouquinho no nosso começo, a nossa gestão também e o nosso rastreio de assistência técnica, assim como o Hugo comentou, na região que ele está trabalhando, que é muito difícil de ter componentes, a nossa base de pós-venda lá da empresa, nós temos um ritual de a cada 3 meses ou 6 meses estar entrando em contato com a empresa para falar assim, olha, tal componente pode ser que seja adequado você ter, porque ele está no seu período de vida útil, está na hora de trocar o óleo, precisa de elementos filtrantes. E a gente volta para essa cultura também. Nós não exigimos ou não blindamos nada para falar assim, compre da SR esse pós-venda. Não, isso é do mercado cliente. Ó, você compra isso e faça a sua manutenção preventiva. Porque a gente enxerga que dessa maneira acontece, né? E quando a gente começou lá atrás tentando vender
esse tipo de trabalho foi difícil e a gente acabou tendo deficiência nas máquinas, porque daí o cliente acabava não comprando da gente, ele acabava não fazendo também. Porque ele não sabia qual era o elemento filtrante. Ou seja, não é uma barreira, né? Não é mais uma barreira. Não é. Então isso acaba entregando ainda mais cuidado com os equipamentos. Coloca valor, né? Coloca valor na marca. Só pegando o gancho aqui de 2 pontos que é importante falar, essa questão também do controle tecnológico do equipamento que sai o relatório, para a gente lá do campo também é muito importante, para o gestor da obra, para o engenheiro. Por quê? Porque o encarregado, ele é um cara técnico, é um cara muitas vezes que entende do processo, mas ele é um cara prático. Ele não entende muito, Silvio, do orçamento, ele não entende muito da gestão de insumos. Acontece muito comigo, deve acontecer com vocês também. Por exemplo, eu ligo para o encarregado e falo, irmão, e aí? Como é que tá o consumo de emulsão aí? Tá ótimo, até agora eu gastei 2 cargas. E aí, é muito ou pouco? Você tá entendendo? Você me falando aí, eu me lembro assim, obra pública, ela quer ter um atestado. Né? E se você tem uma máquina que já dá esse tipo de relatório, ou seja, quem investe no equipamento de vocês, ele está investindo em garantia de que lá na frente, na obra, ele não vai ter esse tipo de preocupação, porque o fiscal vai chegar lá, ele vai só atestar o que a máquina fez e ele não vai ter um retrabalho. Ou seja, quando ele investe no equipamento de vocês, ele está investindo num serviço de garantia. E essa garantia vai estar lá respaldada por um relatório que pode ser auditado em qualquer momento. Isso é muito bom. O que nós estamos colocando aqui é um ponto muito importante, porque eu vou dar um exemplo prático. 11 anos atrás, isso aconteceu numa obra que eu estava, que foi o quê? Chegou a pavimentação, beleza. Essa semana, foco total, nosso maior ativo, o valor da empreiteira aqui em jogo, aqui que a gente vai tirar o lucro. Começou a chegar massa, e eu ali na época estagiário, contando e tudo. Qual estaca que a gente tá? Não lembro de cabeça, mas a gente ia fazer em 3 faixas. Sei que avançamos 20 estacas a mais do que estava previsto para avançar, com o número de carretas que tinham sido entregues. Falei assim, não tem como. Fui lá, olhei, estaca estava certa. Falei assim, não tem como. Espessura, tá certa. O apontador ali tá dando a espessura? Tá dando a espessura. Tá jogando quanto? Tá descendo quanto depois de... Não fechava. Vocês estão acompanhando, gente? Não tá fechando. Aí fomos pro almoço. Aí eu chamei o nosso encarregado, Marley, se estiver assistindo aí depois, um abraço. Não tá fechando. Disse, Lucas, tem certeza? Tenho certeza. Não tá fechando, cara. A gente pegou, a gente foi na empresa. O coeficiente aqui tinha que dar tanto, tá dando outro. Olhamos na balança da empresa, que tinha balança lá, né, na hora de sair. Realmente tinha problema no processo. Tinha problema no processo. Alguém estava tendo um prejuízo enorme ali na jogada. Então, o dono da empresa ficou maluco, mas assim, um processo extremamente manual. E se não tiver... Eu, na condição de estagiário, vi aquilo ali, eu falei assim, passa batido e vai. Se passa, vai, chega a fiscalização, dá um pau depois, tem que refazer aquele problemão. Aí você já vem uma máquina que já gera um relatório, já te entrega, você tira essa responsabilidade das suas costas, você tem assertividade, isso é uma condição de trabalho extremamente favorável. E outra, né? Ela vai dar um relatório e você só precisa conferir se na prática está sendo executado. Você não... E você planeja... full time, né? Você planeja a chegada de insumo. Porque assim, o RR2C, aqui falando assim especificamente aqui da pavimentação em TSD, o RR2C, ele tem um rompimento programado. Então, a partir do momento que ela entrou no tanque, e assim, vocês sabem que obra, o tanque de acondicionamento em obra não é aquele do livrinho, não. São tanques arcaicos. Então, entrou lá na obra, começou, já começa esse processo de rompimento. Então, com esse controle tecnológico, eu consigo prever, olha, daqui 2 dias eu preciso de outra carga, daqui 3 dias eu preciso de outra carga. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento. Agora, me tira uma dúvida, que eu fiquei com dúvida agora. Depois dessa jogada toda aí, você ganhou um bônus? Não, eu não ganhei um bônus, eu continuei a mesma coisa, mas a equipe inteira de pavimentação caiu. Infelizmente. O bônus foi ficar com a consciência tranquila. É isso mesmo. E assim, eu acho que quando tem problema, tem oportunidade, né? Você não desenvolveu isso, não embarcou isso no equipamento se não foi baseado num problema.
né? E baseado nisso aí, eu queria ver como é que você enxerga as oportunidades, algum estudo de caso aí de empresas que contrataram, né? E estão satisfeitos. Como é que está aí a perspectiva futura aí para... A gente já está na porta de 2025, né? Como é que vocês estão aí? Estão atuando mais na região tal? Pretendem atuar em outras regiões? Cara, questão de região é Brasil todo. A sazonalidade nossa, a política, né? Falar assim, tal estado foi excelente esse ano. Tem seus estados melhores, mas o Brasil todo tá numa sequência igualitária para nós aí, tá? E falando dos benefícios, né, o futuro para isso, é muito gostoso, porque muita gente, quando a gente estava ingressando o S-Conta, a automação, a tecnologia, muita gente falava, não, eu não quero isso daí não, porque senão eu não vou ter manutenção lá na frente e a gente está lascado, né? E teve muita venda dessa, muito produto desse que eu tinha que falar assim, cara, leva, se tu não gostar, ela vai voltar para casa e a gente volta ela para uma hidráulica, um exemplo. E hoje é 100% gratificante, porque o cara tem relatório, o cliente tem relatório de trabalho, o operador dele está 10 vezes mais leve, né? Porque a responsabilidade era toda nas costas do operador, que às vezes não tem estudo, né? A cobrança de um engenheiro num operador, e ele não tem estudo para isso. Então aí hoje você pega numa usina de micro, um exemplo, ele pede pro laboratorista, hoje é legal, o cara fala assim, o que você quer que a máquina entrega? Qual que é a porcentagem que você quer? Qual que é a umidade que está no agregado que o senhor quer que eu coloque na minha máquina aqui? Então, hoje é gostoso, e o mercado aceitou, o mercado hoje não quer mais a máquina hidráulica. Os nossos clientes hoje que conheceram nossos produtos e que estão trabalhando, hoje estão 100% gratificante mesmo. Porque é isso, a máquina, se ela tem que trocar o óleo hidráulico, ela vai parar, ela não vai deixar você trabalhar. E isso dá vida útil para o seu conjunto de bomba hidráulica, para o seu motor, para a sua manutenção. E gerando esses dados, quando a gente volta lá novamente, fala de gestão e a máquina está entregando gestão para a empresa, isso é gratificante para todos. Então, no futuro, olhando para o futuro, é só alegria, porque graças ao bom Deus a gente chegou num projeto muito bem elaborado, onde a gente só tem elogios. Só um detalhe aqui, é importante, porque a gente que é engenheiro, a gente é agoniado. Não é que a máquina vai chegar de manhã cedo e falar, hoje é meu dia de trocar o óleo, não. Ela vai avisar, olha, tantas horas, tá faltando para trocar o óleo. Daqui a tantas horas de trabalho. Aí se você não teve se você teve uma ingestão na sua obra, aí um dia ela vai falar, ó, bom dia, hoje eu tô de folga até chegar aqui um óleo novo, um filtro novo e tal. Mas ela vem, só para deixar claro, porque às vezes o cara fala, pô, aí quer dizer que eu vou acordar de manhã. O cara fala, ó, a máquina lá acordou hoje, falou que hoje é dia de trocar o óleo dela e não vai pro trecho não. Então assim, ela vem avisando e tal. Ou seja, você tem um sistema preditivo, né? Ou seja, não é só o corretivo. E o S-Control, eu falo já não mais representando a SR, mas como uma pessoa que utiliza os equipamentos dele, o S-Control ele é muito intuitivo. Então até convido quem estiver aqui na feira escutando, ou quem tiver a oportunidade de ir lá no stand ou ligar para o pessoal da SR, é muito intuitivo o preenchimento dos dados. Então assim, lá não vai ter uma coisa que, vamos comparar com os outros do mercado. Tem outros equipamentos do mercado, por exemplo, que a emulsão e os agregados, eles não estão em quilo por metro quadrado e toneladas por metro quadrado. Isso aí, a efeito de cálculo, é muito mais complexo. Eu preciso que esteja em quilo, porque meu agregado é calculado em quilo. Não tem segredo. Eu pego a planilha, tem que estar lá, olha, tanto por quilo por metro quadrado para essa obra aqui. E é o que você falou, o teor de umidade tem que ser considerado. Porque se eu não considerar o teor de umidade lá na frente, eu vou ter um problema. Então a SR, ela tem tido esse feeling aí, essa atenção de colocar um painel que seja de fácil, intuitivo no preenchimento dos dados. Isso é muito bom. Ó, pergunta ruim é que não é feita, né? Já que a gente falou de futuro, existe alguma pretensão, alguma intenção aí de inteligência artificial entrar na jogada, no maquinário? Já existe isso em algum lugar? Vocês estão pensando em trazer? O que vocês podem falar de tentar trazer a inteligência artificial para dentro da máquina?
Cara, existe. O mundo da tecnologia, ele não tem limite, né? Nós estamos aqui hoje com 2 lançamentos. Temos um espargidor 100% operado dentro da cabine, né? Próximo passo, quem sabe a gente consegue chegar na inteligência artificial. Mas, queira ou não, ali tem toda uma inteligência artificial baseada em lógica, né? Claro. Então ali nós temos leitura de vazamento, de aplicação, né, por bico. Nós temos as câmeras de trabalho para o operador inteligentes mostrando infravermelhos se tem algo falhando ou não. Medidores de vazão, voltando na gestão novamente, medidores de vazão para aferir a vazão daquele material, né? Então é o caminho da inteligência, né? Você falou que até para a máquina, né? Depois de alguns segundos ela para. A máquina ela tem 5 segundos para chegar naquele coeficiente que tu pediu. Todo esse controle nosso. Lógico que essa lógica ela pode ser alterada devido a uma solicitação de cliente, mas de dentro de casa a gente deixa com uma tolerância de 5 segundos, 10% de margem de erro. Caso essa margem de erro também já for 40%, 50%, ela já também corta o trabalho ali. Por que a gente fala isso? No espargidor, para vir uma borra e parar uma bomba de emulsão, acontece. Para vir uma estopa que aconteceu, caiu lá, que não era para ter acontecido, porque se carregar o nosso produto pela tubulação de carga e descarga, ele tem filtro de linha. Tem um filtro telo que já não vai chegar essa impureza toda no tanque. Mas usualmente a gente sabe que tem muito pulmão de abastecimento, que o equipamento para debaixo de uma bica e é carregado pela tampa de visita, né? Então isso pode acontecer. E é onde a automação, onde o S-Control vai te blindar o erro de trabalho para isso, né? A gente quer chegar lá, é um sonho, né? Eu acho O tempo passa rápido, né? Mas diga lá. Não, só para enfatizar aqui esse ponto da IA, né? Assim, existe a inteligência artificial hoje, ela está entrando no mundo da infraestrutura, mas eu vejo muito ela como uma opção de pensar, alguém que vai ajudar a pensar no processo todo. E eu acho que antes disso a gente tem que focar hoje no que a gente tem em tecnologia. Esse ponto que o Silvio estava tocando aqui agora, da emulsão, do sistema S-Control a emulsão. Então assim, quer queira, quer não, a emulsão ela pode ter um processo de rompimento, e esse processo de rompimento ela tem uma densidade maior. Então, esse sistema da SR, que ele identifica a saída da emulsão pelos bicos e também lá no sistema da bomba, ele faz uma leitura, e aí, em tese, vamos entre aspas usar que isso seria uma inteligência artificial, de entender que mudou a densidade, e aí ele automaticamente aumenta a rotação da bomba para que continue caindo a quilagem que você pré-programou. Entende a jogada? Então, assim, não tem inteligência artificial, não tem, mas tem já hoje alguns fatores que são, né, utilizados pela tecnologia, que faz esse diferencial, porque para mim, tô lá na execução, cara, a emulsão, ela vai chegando, ela vai rompendo, a gente vai colocando mais no tanque, e às vezes fica um restinho de uma e vai empurrando para outra. É o que você falou assim, às vezes não cai a estopa, mas fica, a gente chama de pé, que é a emulsão rompida no final do tanque. Sim. Aí vem e puxa. A borra é que vai de região em região, porque não tem nome técnico, né? Então no nosso lá, a gente conhece internacionalmente como pé. O pé do tanque, fica no final do tanque. Vem top, entra pelo sistema de tubulação, passa pelo processo de aquecimento e tudo, mas às vezes ainda dá problema na saída. E aí esse sistema identifica se ele travou, ele tranca o sistema para você não ficar distribuindo agregado por um trecho grande, ter que fazer varrimento e tal, ter que limpar depois. E se for pela questão aí de densidade, a própria bomba já regula e já começa a cair a quilagem programada lá no S-Control. Tá ficando difícil de errar, Marcel. O pessoal tá eliminando o erro. Agora acabou esse negócio de arcaico. Eu queria... a gente falou de produto, e eu não poderia deixar de falar aqui de um dos nossos lançamentos que estão aqui também, que é o kit tapa-buraco, né? É um caminhão, um equipamento que ele tem um silo onde ele tem aquecimento via óleo térmico. Então, para fazer o trabalho de tapa-buraco, ele vai manter a temperatura da sua massa asfáltica pelo dia todo, sem problema algum, porque ele vai manter a 180 graus, a temperatura que o equipamento ele é composto, esse aquecimento, por um queimador automatizado, onde ele fica controlando a temperatura da sua massa lá dentro.
Então eu quero limitar 180 e 160 nesse range. Para baixo ele vai para cima, lógico, chegou 180 ele vai desligar, e para baixo, quando ele passar de 160 ele vai ligar. Então é um kit, o kit tapa-buraco que a gente fala para trabalho de manutenção de vias, né? Então ele está aqui também de lançamento nosso, primeira vez que a gente fabrica ele, traz ele para um evento desse aqui. Mas esse kit aí a gente só vendeu para quem comprou máquina na concorrência, porque quem compra a máquina na SR, o asfalto não tem buraco não. É verdade. Vamos aproveitar aí, o tempo passa rápido, a conversa é boa, e falar de engenharia pra gente é um prazer, né? Agradecer mais uma vez a presença aí de vocês aí no PoeiraCast e deixar aí para vocês a mensagem final, o convite que vocês quiserem fazer, e fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez, Silvio e Hugo. Obrigado, a gente que agradece aqui, é uma satisfação estar participando com vocês. E quem está aqui em São Paulo consegue vir, vem aproveitar a feira, tem congressos fantásticos, palestra fantástica e muita inovação aqui, né? Nós temos 2 inovações aqui apresentando. E tem, não sei quantos expositores aqui, tem mais 100, 200 expositores. 300 expositores. Então, cara, tem muita novidade. O mercado precisa dessa união dos fabricantes que estamos todos aqui apresentando soluções para o mercado. Então, tem que vir, tem que conhecer e tem que enxergar a evolução do mercado, né? Obrigado novamente. E o que precisar de nós, também estamos à disposição. Agradecer aí o convite da SR para estar aqui. Agradecer também vocês o convite e o espaço aqui para a gente falar um pouco sobre asfalto. Eu queria deixar minhas redes sociais, né? Eu não sou blogueiro ainda igual o Wallace aí, não estou estourado igual o Infra Urbano, mas estou lá gravando os videozinhos. Eu digo que falando é o seguinte, sobre obra. menos arrasta para cima e mais vamos para frente. Tem uma frasinha que eu digo lá, é assim, ó. Vamos para cima, né? Menos arrasta para cima e mais vamos para cima. Porque... muito bom. Então, quem puder me seguir, Enge, abreviação de engenheiro, né? Hugo com H, Silveira, lá no Instagram. Eu faço alguns vídeos, falo sobre pavimentação também. Ajudo aí, faço junto com a SR algumas palestras aí. Muito bom. Estamos aí. E para encontrar a SR, Silvio, onde a gente consegue? Legal. Temos nosso site, né? srequipamentos.com.br. Instagram, Facebook, LinkedIn. Tá em todas as plataformas aí. Todas as plataformas, que é equipamentos_SR. Então, bem fácil de nos achar. E o telefone, né? Que é o 43 3158 3838. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Que bate-papo sensacional, hein, Wallace? Show de bola. Mais um de muito valor aqui para o pessoal do PoeiraCast. Mais uma gravação na Paving Expo, 7ª edição aqui 2024. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, obrigado.